Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Tempos difíceis socioeconomicamente a nível mundial, motivos mais que suficientes para reforçarmos a nossa cidadania, estando cada vez mais e melhor informados sobre os nossos direitos enquanto consumidores. A ADECO está ativa mais que nunca para apoiar nessa causa que é de todos. Sendo assim, continue connosco e seja um consumidor mais informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas. Entrevista com a pedagoga e técnica superior do Ministério da Educação, Dircelena Melo, sobre a proposta de lei de prevenção e controle do tabaco. Informação jurídica, saiba se pode entrar com uma ação diretamente contra a Câmara Municipal. Mensagem da Comissão de Coordenação de Álcool e Outras Drogas no âmbito da celebração do Dia Mundial contra o Abuso do Tráfico Ilícito de Drogas. A ADECO responde a um consumidor cabo-verdiano residente no estrangeiro que viajou em uma companhia de aviação europeia para Cabo Verde com o voo de regresso cancelado devido à Covid-19. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios, um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente se tornou realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio ADECO. Como pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones, e-mail de informação, site, redes sociais ou presencialmente na sede e delegações da ADECO. Porque consumidores somos todos nós. No âmbito da campanha de socialização da proposta de lei de prevenção e controle do tabaco, falaremos com a pedagoga técnica superior do Ministério da Educação, quem também coordena o grupo de sensibilização e comunicação da Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco, Dircelena Melo. Boa noite, senhora Dirce. Seja bem-vinda ao Defesa do Consumidor. Segundo dados do primeiro Inquérito Nacional sobre a Prevalência do Uso de Substâncias Psicoativas, o tabaco é a segunda substância ilícita mais consumida em Cabo Verde desde os 15 aos 64 anos, o que leva ou atrai a população de jovens e menores ao consumo prematuro do tabaco. O que faz com que as crianças tenham o seu primeiro contacto com as drogas e, neste caso específico, com o tabaco. Nós temos a questão da curiosidade, que é um aspecto característico da fase da adolescência. A pressão de grupo também, que faz parte desta fase. A influência de amigos. Pode ser também por influência de algum familiar também. Quando a criança também é exposta à situação de violência, quando ela é exposta à situação de violência, ela fica vulnerável, então as drogas serão um refúgio. E também nós temos aquela questão da publicidade. Que medidas propostas pela nova lei do tabaco visam travar esses problemas raiz do consumo do tabaco? Relativamente à proposta de lei, o que ela traz para, digamos assim, reforçar os fatores protetores. Também vai proibir a publicidade e a promoção de qualquer produto do tabaco. A entrada e a permanência de menores em estabelecimentos licenciados. E também diz que se um estabelecimento estiver próximo a uma escola, mais ou menos 200 metros de uma escola, não é possível ter um licenciamento para vender esses produtos do tabaco. Existem jovens que têm a sua primeira experiência com o tabaco fora de casa, mas há aqueles que estão expostos desde bebés, por não dizer fetos. Como se poderá usar a nova lei do tabaco para proteger esses fumadores passivos, onde a presença do tabaco é uma realidade ou normalidade familiar? Então aqui também quer dizer que há um trabalho que deve ser feito com as famílias, é um trabalho que deve ser feito, é um trabalho de consciencialização, é um trabalho de sensibilização também que deve ser feito com as famílias e, obviamente, que isso vai permitir proteger as crianças, os adolescentes do fumo, do tabaco. A proposta desta lei é uma proposta de proteção e eu acredito que ela tem tudo para ser aprovada e que é possível
ser implementada. Muito obrigada por informar-nos mais sobre a nova proposta de lei e seus benefícios a uma das camadas mais vulneráveis ao tabaco, que são os jovens e menores. Um consumidor ou cidadão comum pode entrar com uma ação diretamente contra a Câmara Municipal? A resposta com o jurista Éder Brito é informação jurídica. É uma questão relativamente controversa. Não é se eu posso entrar com uma ação contra a Câmara Municipal, expressamente contra a Câmara Municipal. Não é uma ação, neste caso, processual. Convém trazer certas definições previamente, não é? Visto que a pessoa jurídica é o município. Ou seja, uma pessoa jurídica tem personalidade jurídica e, ao mesmo tempo, tem direitos e deveres. Logo, automaticamente tem capacidade judiciária, não é? Ou seja, pode ser parte em ações processuais. Já a Câmara Municipal defende-se que não tem capacidade jurídica, logo não tem personalidade jurídica, portanto, não pode ter património, não pode ter direitos e deveres. Porém, ou seja, nesse caso, estes autores defendem que só se pode entrar com uma ação contra o município, já que a Câmara Municipal é simplesmente um órgão executivo colegial do município, chefiado pelo presidente da Câmara Municipal e onde também estão os vereadores. Mas outros autores, outra doutrina e juízes, não é, juristas, defendem que não, se entrar com uma ação processual contra a Câmara Municipal, está-se a entrar implicitamente contra o município, porque a Câmara Municipal, sendo um órgão do município, representa o município, através também do presidente da Câmara Municipal. Ou seja, não é uma questão significativa. Tanto a Câmara Municipal pode ser a parte demandante, como pode ser a parte demandada. Não existe uma questão muito complexa relativamente a isto. Uma outra parte já traz o problema de que a Câmara Municipal não teria capacidade jurídica, mas teria sim judiciária. Ou seja, não tem direitos e deveres, mas pode ser parte do processo. Não é? Já que a legislação relativamente ao Estatuto dos Municípios deixa claro que a Câmara Municipal pode autorizar o Presidente da Câmara Municipal a confessar, não é? E a participar em juízo. Não é? E a participar em juízo desde que não se oponham a direitos de terceiros. E isso já traz uma possibilidade da Câmara Municipal ter capacidade judiciária. Ou seja, é algo de alguma forma controversa, não é que convém um debate, mas convém observar que a Câmara Municipal representa o município, logo, demandando-se a Câmara Municipal, demanda-se o município. Este 26 de junho se celebra o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, no âmbito da celebração deste dia, deixou uma mensagem de sensibilização, alertando sobre a problemática do uso e consumo de drogas, principalmente no contexto atual que se vive, gerado pelo coronavírus. Nesse sentido também, aproveita também para realçar que a toxicodependência é uma doença crônica, não tem cura, mas graças aos avanços que tem tido dentro de melhorias de cuidado, hoje pessoas passam a ter mais acessos à informação e também o fácil acesso ao tratamento. E nesse sentido, a comunidade terapêutica Granja São Filipe serve como ponte, né, nesse avanço e tem estado também permite cada vez mais dentro de melhorias de cuidado
onde pessoas podem ter acesso ao tratamento, mas também o surgimento de outros centros. Isso acaba por reforçar cada vez mais nas melhorias de cuidados. Mas também é bom realçar aqui que isso também, as melhorias, acaba também para ajudar um bocado na intervenção, no trabalho juntamente com famílias, comportamentos, atitudes, crenças, ajudando também trabalha nas ações de sensibilização na comunidade como forma de nos desconstruir esse tabu que ainda está direcionado à doença toxodependência. A hora que não está fala da doença toxodependência, não está fala de uma doença que altera o estilo de vida da pessoa. A partir do momento que essa pessoa tem noção da progressão da doença, é bom procurar ajuda para poder ter uma ajuda adequada, para poder ter um tratamento adequado à doença. Como psicóloga, me deixa ali umas orientações para pessoas, para a família, independentemente de situações que surgem. Nós procura sempre ajuda, nós faz isso sempre com mente aberta, sem receios de ser julgado, sem medos, sem vergonha. Só assim não consegue dar à pessoa que necessita ajuda um tratamento adequado à sua doença e fazer com que ela retorne à sua vida normal. A DECO responde a um consumidor cabo-verdiano residente no estrangeiro que viajou em uma companhia de aviação europeia para Cabo Verde, porém teve o seu voo de regresso cancelado por conta da Covid-19 e quer saber quais são os seus direitos. Apesar do cidadão ser cabo-verdiano e ter residência num país estrangeiro não europeu, neste caso concreto, tem-se de observar que a companhia de transporte aéreo tem a sua sede num Estado-membro europeu, ou seja, essa companhia aérea era europeia. Assim, em caso de cancelamento de voo, devido à situação pandémica da Covid-19, os direitos do passageiro continuarão a ser protegidos por um regulamento que é de 2004, produzido pelos órgãos legislativos da União Europeia. E convém realçar que houve uma interpretação feita por meio do regulamento 2004, por meio de aviso, ou seja, vincula as partes. Uma interpretação que foi feita exclusivamente para esse período da Covid-19, por meio da União Europeia. E, nesse caso, atribui e protege os direitos do passageiro, concedendo-lhe a possibilidade de pedir ou o reembolso por conta do voo cancelado, que era o voo do voo cancelado, que neste caso concreto era o voo de regresso, não é? O consumidor pode pedir o reembolso total, mas também terá a opção de reencaminhamento. Esse reencaminhamento poderá ser feito ou logo que sejam abertas as fronteiras internacionais aéreas, ele tem estas duas opções. E, neste caso, poderá contactar a DECO, que a DECO promove essa reclamação junto à companhia aérea estrangeira para pedir o reencaminhamento ou reembolso conforme o consumidor achar mais importante ou conforme a opção escolhida pelo consumidor.
Entrando na reta final do programa, para dúvidas ou reclamações, contacte a ADECO através dos nossos números de telefone, pelo e-mail de informação ou site adeco.cv, onde também está toda a informação para ser um sócio ADECO. Siga as redes sociais da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, às 19h45. Até lá, consumidor, lave as mãos e use máscara.